O sol nascia sobre as colinas secas de Moabe. O vento trazia o cheiro da terra árida e o silêncio do luto. Ruth caminhava devagar, o coração pesado, o rosto marcado pelas lágrimas que o tempo não apagava. Ela era jovem, mas já havia experimentado a dor que destrói sonhos, a perda de um marido, de um lar, de um futuro. Tudo começou em Belém, quando uma família israelita fugiu da fome em busca de pão em Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos deixaram para trás a terra da promessa em busca de sobrevivência. Mas Moabe não trouxe vida, trouxe perda. Elimeleque morreu, e logo depois, os 2 filhos que haviam se casado com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, também partiram deste mundo. 3 mulheres, 3 viúvas, 3 corações despedaçados em uma terra estrangeira. Noemi, agora sem marido e sem filhos, decidiu voltar para Belém, sua terra natal. Era o retorno de uma mulher quebrada, ferida e cansada da dor. No caminho, ela se virou para as noras e disse com voz trêmula: "Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram comigo." Orfa chorou e voltou, mas Ruth não se moveu. O amor dela por Noemi era mais forte que o medo do futuro. Ela segurou a mão da sogra e disse palavras que ecoam até hoje: "Não me instes para que te deixe, porque aonde fores irei eu, e onde pousares ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." A fé de Ruth nasceu em meio à dor, e sem saber, aquela jovem viúva estrangeira estava prestes a caminhar rumo ao propósito que mudaria a história da humanidade. A estrada para Belém era longa e silenciosa. Ruth caminhava ao lado de Noemi, com o sol castigando o rosto e o vento seco levantando a poeira do caminho. 2 mulheres, 2 mundos, uma israelita amargurada e uma moabita estrangeira, unidas pela dor e por uma fé que ainda aprendiam a compreender. Quando finalmente chegaram a Belém, as ruas se encheram de murmúrios. As mulheres da cidade sussurravam: "É esta Noemi, aquela que partiu com o marido e os filhos?" Mas Noemi respondeu com o coração ferido: "Não me chamem Noemi, agradável, chamem-me Mara, amargura, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga." Enquanto Noemi lamentava o que perdeu, Ruth observava o novo mundo ao redor. Belém, a casa do pão, estava em época de colheita. Os campos dourados se estendiam até onde os olhos podiam alcançar, e os ceifeiros trabalhavam sob o sol. Era um sinal. Mesmo em meio à perda, Deus estava começando algo novo. Ruth, movida por coragem e amor, tomou uma decisão. "Deixe-me ir aos campos, Noemi. Irei apanhar espigas atrás daqueles que me permitirem." Ela não sabia, mas seus passos simples a levariam direto ao plano divino. Enquanto colhia espigas deixadas pelos ceifeiros, o dono do campo a observava de longe. Seu nome era Boaz, homem de fé, honra e bondade, parente do falecido marido de Noemi. Aquela cena, aparentemente comum, era o início de uma reviravolta escrita pelas mãos de Deus. Em meio à poeira da colheita, um novo capítulo começava. A moabita rejeitada estava prestes a ser enxertada na linhagem da promessa. Porque quando o amor e a fidelidade caminham juntas, o céu se move, mesmo quando tudo parece apenas rotina. O sol já estava alto quando Ruth entrou nos campos para colher. O som das foices cortando o trigo e o murmúrio dos ceifeiros enchiam o ar. Ela trabalhava com humildade, colhendo espigas deixadas para trás, sem imaginar que estava sob o olhar atento de alguém especial. Boaz, o dono do campo, chegou para supervisionar seus trabalhadores. Era um homem respeitado, conhecido por sua justiça e fé. Quando viu Ruth, perguntou ao capataz: "De quem é essa jovem?" Ao ouvir que era a moabita que viera com Noemi, Boaz se aproximou e disse com voz gentil: "Ouça, minha filha, não vá colher em outro campo. Fique aqui com as minhas servas. Eu ordenei aos homens que não a molestem, e quando tiver sede, beba da água que eles tiram." Ruth se curvou e respondeu emocionada: "Porque encontrei favor aos teus olhos, sendo eu uma estrangeira." Boaz sorriu:
Tenho ouvido tudo o que fizeste por Noemi e como deixaste tua terra e teu povo. Que o Senhor te recompense pelo que fizeste e que sob as asas do Deus de Israel encontres refúgio. Naquele instante, Ruth entendeu que a bondade de Deus podia se revelar nos gestos mais humanos. Ela colhia espigas, mas o céu colhia promessas. Boaz a alimentou, a protegeu e ordenou que deixassem cair grãos extras para ela. A providência divina estava em movimento. O campo que ela escolheu por acaso era, na verdade, o campo da redenção. Assim também é conosco. Às vezes achamos que estamos apenas sobrevivendo. Mas Deus já preparou o campo onde seremos vistos, amados e transformados. Se você acredita que Deus também está preparando o seu campo de promessas, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas também encontrem esperança no meio da colheita. Os dias seguintes trouxeram a Ruth uma rotina simples, mas cheia de significado. Todas as manhãs, ela deixava a casa de Noemi para trabalhar nos campos de Boaz. A cada espiga que colhia, sentia a esperança renascer dentro do peito. Boaz observava de longe, admirando não apenas a beleza daquela mulher estrangeira, mas principalmente sua humildade e fidelidade. Havia em Ruth algo diferente, uma força silenciosa, uma fé viva que não se deixava abater. Certa tarde, ao retornar para casa com os braços cheios de cevada, Noemi percebeu algo diferente no olhar da nora. Ruth falava sobre Boaz com gratidão e respeito, e Noemi, sábia e atenta, entendeu o que Deus estava fazendo. Esse homem é um dos nossos resgatadores, disse Noemi com um brilho nos olhos. Talvez o Senhor esteja abrindo uma porta para nós. Na cultura de Israel, o resgatador, Goel, era aquele que podia redimir uma família perdida, recuperar terras, proteger o nome, restaurar a esperança. E Boaz tinha esse direito, mas mais do que isso, ele tinha o coração disposto a obedecer. Enquanto o sol se punha sobre Belém, as espigas de cevada se tornavam símbolos de algo maior. O Deus de Israel, o mesmo que sustentou Noemi na amargura, agora estava escrevendo um novo capítulo através da lealdade de uma mulher estrangeira. Porque onde há fé e obediência, há redenção. E quando tudo parece perdido, Deus envia um resgatador, alguém que representa seu amor e sua fidelidade. Ruth ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas Noemi sabia. A esperança estava voltando. E ela vinha, mais uma vez, pelos passos de uma mulher que decidiu não desistir. A colheita havia terminado, e o campo de Boaz agora estava em silêncio. Os grãos estavam sendo peneirados na eira, um grande espaço onde o vento separava o trigo da palha. Naquela noite, Noemi chamou Ruth e falou com voz serena, mas cheia. De propósito: filha, chegou o momento de buscar o teu descanso. Lava-te, perfuma-te e veste as tuas melhores roupas. Desce a eira, mas não te des a conhecer a Boaz, até que ele tenha comido e bebido. Ruth ouviu atentamente. Ela confiava em Noemi, e mais do que isso, confiava no Deus de Noemi. Sabia que havia algo sagrado em cada passo que estava prestes a dar. Quando a noite caiu, Boaz descansava após o trabalho. O vento soprava suave e o som distante dos grilos enchia o ar. Ruth se aproximou com o coração acelerado e se deitou aos pés dele em silêncio. Era um gesto de humildade e pedido. O ato simbólico de quem dizia: toma-me sob tua proteção. No meio da noite, Boaz despertou e se assustou ao ver alguém ali. Quem és? Perguntou ele. Sou Ruth, tua serva, respondeu ela. Estende o teu manto sobre mim, pois tu és resgatador. Boaz se emocionou. Aquela mulher tão digna e fiel havia escolhido a bondade em vez da conveniência. Bendita sejas, minha filha, disse ele com ternura. Mostraste ainda mais lealdade agora do que antes, pois não buscaste homens jovens, pobres ou ricos. Ruth voltou para casa com o coração leve e as mãos cheias de cevada, símbolo do cuidado e da promessa.
Deus estava tecendo silenciosamente uma história de amor que nasceria da fé e da fidelidade. Na eira, onde o vento separava o trigo da palha, Deus separava o passado do futuro. E o amor redentor começava a florescer sob o olhar do céu. Ao amanhecer, Boaz já tinha o coração decidido. Ele sabia que precisava agir corretamente, não por impulso, mas em obediência à lei e à honra. Naquele tempo, o resgatador mais próximo tinha o direito de redimir a terra e casar-se com Ruth para preservar o nome da família de Elimeleque. E Boaz, homem íntegro, não queria tomar nada que não lhe pertencesse por justiça. Ao chegar às portas da cidade, ele reuniu 10 anciãos e chamou o parente mais próximo. Noemi voltou de Moabe e está vendendo a parte da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Se quiser resgatá-la, faça-o agora. O homem inicialmente concordou. Mas quando Boaz mencionou que junto à terra vinha também a responsabilidade de desposar Ruth, a moabita, o parente recuou. Não posso redimir para não prejudicar minha herança. Resgata tu mesmo o que me caberia. Então, diante das testemunhas, Boaz retirou a sandália do homem, sinal do acordo, e declarou com voz firme: vocês são hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque. E tomo por esposa Ruth, a moabita. A multidão se alegrou. O som das bênçãos ecoou pelos muros de Belém. O Senhor faça à mulher que entra em tua casa como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Naquele dia, Deus selava uma promessa. A viúva estrangeira se tornava parte da linhagem da redenção. E através de sua fé e lealdade, o céu abriu caminho para o nascimento do Salvador. Se essa história falou ao seu coração, declare nos comentários: eu creio na redenção de Deus. E se você deseja se aprofundar nas verdades da Bíblia e conhecer o Jesus histórico, aquele que cumpre promessas, conheça o curso Jesus à Luz da História. O link está abaixo na descrição. Uma jornada que vai transformar seu entendimento e fortalecer sua fé. O sol nasceu sobre Belém com um brilho diferente naquele dia. A cidade estava em festa. Boaz, o homem justo, e Ruth, a mulher estrangeira que havia escolhido a fé, se uniriam diante de Deus e de todo o povo. As ruas se encheram de sons e cores, tambores, risos, perfumes e bênçãos. Mas entre toda a alegria, havia algo mais profundo acontecendo. Não era apenas um casamento, era um ato profético. Ruth, que um dia caminhou sozinha pelas estradas de Moabe, agora caminhava em direção à promessa. Seu coração batia forte, não por medo, mas por gratidão. Cada passo que ela dava era um lembrete de que Deus transforma desespero em destino. Quando Boaz tomou sua mão diante dos anciãos e do povo, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Hoje tomo Ruth, a moabita, por minha esposa, declarou ele. E prometo honrá-la, protegê-la e ser fiel ao Senhor em tudo o que fizermos. As palavras ecoaram como uma oração. Aquela união, nascida da fidelidade e da obediência, se tornava o símbolo da graça divina que acolhe os improváveis. Ruth, a estrangeira, agora fazia parte da história de Israel e, sem saber da genealogia do próprio Messias, Noemi, entre lágrimas de alegria, observava. A mulher que um dia pediu para ser chamada de amargura, agora via a bondade de Deus restaurar tudo o que havia perdido. O luto se transformou em festa. A dor deu lugar à promessa. O casamento de Boaz e Ruth não foi apenas uma cerimônia, foi um lembrete eterno de que a fidelidade a Deus sempre floresce em bênção. Mesmo quando o caminho parece vazio, Deus já está preparando um novo começo. O tempo passou e o perfume da colheita novamente tomava os campos de Belém. Mas agora havia algo diferente. O riso de uma criança ecoava pela casa de Boaz e Ruth. O menino, pequeno e forte, era a prova viva de que Deus transforma a dor em propósito. Seu nome era Obed, que significa servo ou adorador. Cada sorriso dele era como um hino de gratidão. E Noemi,
A mulher que antes quis ser chamada Amargura, agora embalava o bebê em seus braços, dizendo com os olhos marejados: O Senhor não me deixou vazia, Ele me devolveu a vida. As mulheres da cidade se alegravam. Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Este menino será a tua alegria e o sustento da tua velhice. Ruth olhava para o filho e via mais do que um bebê. Via o cumprimento silencioso de uma promessa antiga, o eco do amor de Deus através das gerações. A moabita rejeitada havia se tornado mãe de um menino que seria avô de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E séculos depois, antepassado de Jesus Cristo, o Redentor do mundo. A história de Ruth não terminou com perda, mas com legado. Deus usou uma mulher improvável para tecer o fio da redenção que atravessaria toda a história. Porque o amor de Deus é assim. Encontra-nos nas cinzas e de lá faz nascer a promessa. Aquilo que parecia o fim tornou-se o início de uma linhagem de esperança. Ruth, a estrangeira, se tornou parte da família da fé. E sua história continua a inspirar todos os que acreditam que, mesmo em meio à dor, Deus ainda escreve histórias de salvação. A história de Ruth é mais do que um relato antigo. É um espelho da alma humana e da fidelidade de Deus. Entre as linhas dessa narrativa, encontramos lições que atravessam os séculos e ainda falam diretamente ao coração de quem busca fé, coragem e propósito. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi quando tudo apontava para o fracasso. Ela não ficou por conveniência, mas por amor e lealdade. E foi essa fidelidade nas pequenas escolhas que abriu as portas da providência divina. Assim também conosco. Quando permanecemos fiéis, mesmo sem entender, Deus move céus e terra em nosso favor. Ele usa o comum, o trabalho, as lágrimas, a espera, para nos conduzir ao extraordinário. Ruth não apenas acreditou em Deus, ela agiu em obediência. Seguiu o conselho de Noemi, confiou nas instruções e esperou o tempo certo. A obediência é o solo onde a bênção floresce. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, a fé obediente sempre gera frutos. Quando colocamos nossos passos na direção da vontade de Deus, Ele transforma ruínas em recomeços. Ruth tinha tudo para se esconder atrás da dor, mas escolheu continuar. E foi essa decisão simples de não desistir que a colocou na linhagem de Jesus. Deus não busca os perfeitos, mas os perseverantes. Quando Ele encontra um coração disposto, escreve milagres que alcançam gerações. A história de Ruth nos lembra que a fé não é apenas acreditar, é permanecer. Mesmo quando o campo parece vazio, o Redentor está a caminho. A história de Ruth começa com perda, mas termina com promessa. Ela deixou para trás sua terra, sua cultura, seus deuses e o conforto do conhecido para seguir o chamado da fé. E no meio do luto, descobriu o amor. No meio do vazio, encontrou propósito. No meio da incerteza, foi alcançada pela graça. Ruth nos ensina que Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada dor, cada renúncia e cada passo de fé são sementes plantadas em solo sagrado. E quando o tempo certo chega, o próprio céu se inclina para fazer florescer aquilo que parecia impossível. A mulher estrangeira se tornou símbolo de pertencimento. A viúva se transformou em mãe. A desconhecida se tornou parte da linhagem real. Porque o amor de Deus não tem fronteiras. Ele acolhe, redime e transforma. Talvez você se sinta como Ruth hoje, sem direção, sem respostas, tentando recomeçar. Mas saiba, o mesmo Deus que escreveu a história dela ainda escreve histórias hoje. E se Ele fez de uma moabita uma das colunas da promessa, o que não poderá fazer em sua vida? Lembre-se, a fidelidade de hoje pode ser o milagre de amanhã. O campo onde você chora hoje pode ser o mesmo onde Deus te fará colher alegria. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários. Eu creio na graça que transforma. E se você deseja conhecer mais sobre o Cristo que veio dessa linhagem, Jesus, o Redentor da humanidade,
convido você a se aprofundar no curso Jesus, a Luz da História. Lá você vai descobrir quem foi Jesus sob a ótica da história, da arqueologia e da fé. O link está abaixo na descrição. Inscreva-se no canal Nova Graça, ative o sininho e continue conosco nessa jornada através das mulheres da Bíblia. Cada história é um reflexo da fidelidade de Deus e talvez a próxima que Ele queira escrever seja a sua.